Boa noite a todos. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada regimental. Som. Antônio Vidal da Silva. Presente. Caio Edivan Ribeiro Porto. Presente. Claudemir Sebastião Basso. Presente. Denis Eduardo Machado. Presente. Eduardo Henrique Moutinho. Genésio Aparecido Valêncio. Presente. Gilberto Junqueira. Joel Vieira Garcia. Presente. José Rodrigo De Pietro. Presente. José Roberto Giroto. Marcos Aparecido Lorenzano. Presente. Marcos Rui Gomes Marona. Presente. Orides Previdelli Júnior. Presente. Oswaldo Peretti Neto. Valcir Conceição Zacarias. Havendo número legal em plenário, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Convido o vereador Valcir para ler um versículo da Bíblia Sagrada. Boa noite a todos e a todas. O versículo é Mateus, capítulo 13. Em seguida, propôs-lhe outra palavra. O reino dos céus é comparado a um grão de mostarda, que o homem toma e semeia em seu campo. Esta é a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se um arbusto maior que todas as hortaliças, de sorte que os pássaros vêm aniar-se em seus ramos. Palavra da salvação. Coloca a ata da sessão anterior em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. Nesse momento, abre-se a inscrição para o tema livre. O vice-presidente fará a inscrição. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos ofícios, convites e comunicados. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da matéria do expediente. Processo número 14 de 2017. Interessado Dr. Eduardo Moutinho. Assunto: projeto de lei que declara de utilidade pública municipal o Clube Atlético Taquaritinga. Processo número 15 de 2017. Interessado Prefeitura Municipal. Projeto de lei que altera dispositivos da Lei número 4034, de 9 de agosto de 2013, que especifica e dá outras providências. Vamos ler as indicações. O vereador afinal assinado encaminha a indicação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal no sentido de que após a realização dos estudos que se fizerem necessário, envia a esta Casa Legislativa projeto de lei visando a isenção da taxa de água e esgoto para famílias carentes, conforme minuta anexa. Vereador Genésio Valêncio. Tem que ler essa parte também, não? O vereador, ao final assinado, encaminha indicação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal no sentido de que determine ao setor competente, com urgência, na Avenida Capitão José de Lima, no Jardim São Sebastião, a colocação de uma lombada e a correta sinalização indicando que no local existe uma creche. Genésio Valêncio, vereador.
Os vereadores, ao final assinado, encaminham indicação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal no sentido de que determina ao setor competente a realização de reforma na quadra de esportes do distrito de Guariroba, localizado ao lado da Igreja Católica São Pedro, providenciando a colocação de banheiros masculinos e femininos e também quiosque. Tal pedido se faz necessário tendo em vista o bem-estar da população do referido distrito para que haja mais área de lazer disponível com espaço mais agradável. Vereador Caio Porto, vereador Valcir. O vereador, ao final assinado, solicita encaminhamento da indicação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que o órgão competente tome medidas urgentes com relação à colocação de cercas e a soltura de animais de grande porte na rua Antônio Milanese com a rua Benjamin Ferreira Guimarães Neto, no bairro Vale do Sol. Tal pedido se faz necessário para uma vez que há inúmeras reclamações de moradores e também para que não se torne mais um espaço público ocupado indevidamente. Vereador Júnior Previdelli. O vereador, ao final assinado, solicita o encaminhamento da indicação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal no sentido de que determine com urgência a composição do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, bem como providencia a criação do Fundo Municipal do Idoso. Essas medidas são necessárias para que o município se habilite nos chamamentos públicos, destinado à celebração de convênios e contratos de repasse com entes públicos de outras esferas de governo. Vereador Rodrigo de Pietro. O vereador, ao final assinado, solicita encaminhamento da indicação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal no sentido de que estude a questão de recursos de terapia ocupacional, como, por exemplo, creche, manicure, cabeleireiro, entre outros, considerando a solicitação de muitos munícipes, os quais sempre foram atendidos pela sala que funcionava no Jardim Micali. O pedido se faz necessário uma vez que os munícipes relatam que a falta do benefício tem levado muitas pessoas à depressão. Vereador Joel da Joquitel. O vereador, afinal assinado, solicita encaminhamento da indicação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal no sentido de que determine ao setor competente as providências cabíveis em relação à iluminação pública. Primeiro, na viela entre as ruas Sebastião Guércio e Vicente Mantese, no bairro Santa Cruz, uma vez que o local está muito escuro. A iluminação da quadra de esportes está sendo utilizada para manter o local mais iluminado e que gera gastos desnecessários. O pedido se faz por solicitação dos moradores do referido bairro. Segundo, na quadra de esportes localizada no conjunto residencial Ipiranga, rua Francisco Mesquita, sem número, os postes de iluminação foram colocados no local, mas ainda encontra-se sem luz. O pedido justifica-se pelo fato de que a quadra é muito utilizada pelos moradores. Vereador Valcir. O vereador, ao final assinado, solicita encaminhamento de indicação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal no sentido de que determine ao setor competente a adequação do ponto de ônibus localizado em frente à PAI, na Avenida Celso Ferreira de Camargo, 510, do conjunto residencial Ipiranga. Tal providência se faz necessário uma vez que o ponto de ônibus encontra-se dentro de um terreno e para acessá-lo os munícipes precisam subir um degrau, obstáculo para idosos ou pessoas com necessidades especiais, tornando difícil o seu acesso. Dessa forma, deve ser feita a colocação de referido ponto de calçada, na calçada, mais próximo à guia. Ainda se faz necessário o rebaixamento da guia da calçada no local, facilitando a acessibilidade. Vereador Valcir. O vereador, afinal assinado, solicita encaminhamento da indicação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal no sentido de que adeque o local de carga e descarga existente ao lado do supermercado Sarge, voltando a ser de frente à loja e não mais na rua lateral. O local onde hoje está a placa de descarga, carga e descarga é íngreme, o que faz com que o caminhão
caminhões ou caminhonetes corram o risco de faltar freio devido ao peso, descendo a rua e causando acidente, como já ocorrido e presenciado por este vereador. O local de carga e descarga sempre foi na Praça Dr. Horácio Ramalho, bem de frente à loja onde a rua é plana, não havendo nenhum risco de acidente. Vereador Marcos Bonilla. O vereador, ao final assinado, encaminham indicação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal no sentido de que determine ao setor competente a realização com urgência da recuperação do trevo e da vicinal da Cachoeirinha. Tal pedido se justifique uma vez que o local está intransitável, em péssimo estado, tornando muito difícil a entrada e a saída dos moradores do tradicional bairro rural de nossa cidade. Vereador Genésio Valêncio, vereador Caio Porto. O vereador, ao final assinado, solicita o encaminhamento da indicação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que determine ao setor competente que durante os festejos carnavalescos sejam colocados banheiros químicos masculinos e femininos na Praça Dr. Valdemar de Ambrósio, para serem utilizados pelo grande número de pessoas que participam da Jardineira da Tarde, desfile dos blocos e escola de samba. Tal pedido justifica-se pelo fato de que os participantes ingerem grande quantidade de bebidas e no local não existe banheiro público. Vereador Tenente Lorenzano. O vereador, afinal assinado, solicita encaminhamento da indicação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que seja implantado no município o programa GPS Rural, em parceria com o Sindicato Rural e a Polícia Militar. O programa GPS Rural consiste em um sistema de georreferenciamento e propriedade e estradas rurais, para cadastro de todas as propriedades e estradas rurais, através de coordenadas por meio no sistema de posicionamento global. Todas as propriedades terão uma coordenada, serão inúmeras e terão instaladas placas de identificação refletiva. As informações serão fornecidas para a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, SAMU, Defesa Civil, Secretaria Municipal e Educação, Secretaria Municipal da Saúde e Correios, para facilitar a localização e o acesso rápido. Justifica-se tal pedido para acabar com a grande dificuldade de chegar às propriedades rurais, como por exemplo chácara, grama, existem várias e com a implantação cada uma terá sua devida localização e identificação. Acredito que este programa também vai contribuir muito para a questão de segurança pública e inibir a ação de meliantes. Vereador Tenente Lorenzano. O vereador, afinal assinado, solicita encaminhamento de indicação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, através da Comutran, realize o reforço na sinalização de solo da Vila Fussi, Vila Esperança, Jardim Buscardi, Vila de Sante, Jardim Bela Vista e também no cruzamento da Avenida Adamo Lui, com a rua Senador Inácio Shoa, uma vez que estão ocorrendo muitos acidentes. Vereador Tonhão da Borracharia. Esse requerimento é aquele que ficou prejudicado na sessão passada e está voltando nesse expediente. Avisa aí. Lembra? Vamos ler os requerimentos. Esse é um requerimento que ficou prejudicado na sessão passada e a gente vai reler. O vereador, afinal assinado, requer, depois de obedecidas as formalidades regimentais, seja feito pedido de informação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a respeito de um anúncio publicitário pintado nas paredes externas da cancha de bocha do Complexo Esportivo do Jardim Buscardi, no sentido de que esclareça o que segue. Houve um processo licitatório para definir quem teria direito a explorar o espaço? Se houver, quais empresas participaram? Qual o valor pago ou o que estaria ainda sendo pago pelo direito de exploração do espaço publicitário? Existe algum outro espaço público com anúncios publicitários semelhante?
Qual a data de vencimento do contrato de concessão? Vereador Marcos Bonilla. Coloco o requerimento em discussão. Senhor presidente, já discutimos esse assunto na sessão anterior, não há necessidade. Coloco o requerimento em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. O vereador, ao final assinado, requer, depois de obedecidas as formalidades regimentais, seja feito pedido de informação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, no sentido de que encaminha a esta Casa de Leis relação dos contratos ou despesas em geral, valor de cada pagamento e motivo que originaram os pagamentos referentes à empresa MJ Pagliuso S.S. Limitada, ME-CNPJ 11.302.567/00139, vereador Júnior Previdelli. Coloco o requerimento em discussão. Coloco o requerimento em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. O vereador, ao final assinado, requer, depois de obedecidas as formalidades regimentais e depois de ouvidos os integrantes do plenário desta Casa de Lei, seja feito envio de ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, no sentido de que envie resposta às seguintes questões. Qual o plano para a Biblioteca Municipal José Paulo Paes? O prédio que é de propriedade da Prefeitura será reformado? Já existe verbas específicas para a obra? Qual é o prazo para a conclusão da obra? Caso o objetivo seja transferir a biblioteca para o Cine São Pedro no futuro, qual a possibilidade de mantê-la onde está? De modo que siga com portas voltadas para a rua, haja vista que foi ventilada a possibilidade de mudá-la para a sala de um prédio alugado e não apropriado para a finalidade literária. Vereador Rodrigo de Pietro. Coloco o requerimento em discussão. Coloco o requerimento em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. Os vereadores da Câmara Municipal, ao final assinado, solicitam o encaminhamento de moção de aplauso à comissão organizadora do Carnaval, pelo excelente trabalho, incluindo segurança e demais serviços prestados durante os festejos carnavalescos em nosso município. Todos os vereadores assinaram. Coloco o requerimento em discussão. Senhor presidente, eu gostaria de manifestar, esse carnaval ele ocorreu tudo absolutamente dentro da normalidade, se gastou 50% menos do que no ano passado. O próprio capitão da Polícia Militar declara que reduziu o número de ocorrências em 40%. Tinha um telão maravilhoso ali que todo mundo podia ver o carnaval. O desfile foi bom também. Então eu acho que a comissão de carnaval merece uma moção de aplauso pelo trabalho efetuado. Coloco o requerimento em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. O vereador, ao final assinado, requer, depois de obedecidas as formalidades regimentais, seja feito pedido de informação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que preste as seguintes informações. A. Quais são os membros do atual Conselho Municipal de Educação, a data em que foram empossados e qual o período em que se compreende os seus mandatos? B. Seja remetida a esta Casa de Lei cópia da ata de reunião do Conselho Municipal de Educação realizada em 24 de novembro de 2016, em que teria sido aprovada por unanimidade a Resolução 11 de 17 de novembro de 2016, da Secretaria Municipal de Educação, publicada no Diário Oficial do Município em 30 de novembro de 2016. C. No tocante ao item imediatamente anterior, em
em não constado na ata a assinatura de todos os membros do Conselho Municipal de Educação presente em referida reunião, que seja remetida cópia do livro de presença constando a assinatura dos presentes. Ah, não, aqui, ó. Vereador Eduardo Moutinho. Coloco o requerimento em discussão. Senhor presidente, caros colegas, os demais presentes. Esse requerimento é em razão daquele assunto que eu discuti na sessão anterior na Tribuna Livre, a questão dos professores substitutos e dos professores efetivos. Então, a grande celeuma que o tema contempla é essa resolução de novembro do ano passado. Nós fizemos, então, esse pedido para que a Secretaria Municipal de Educação informe quem são os membros do Conselho Municipal de Educação, o período do mandato deles, início e término, quais os que estavam presentes nessa sessão que aprovou a resolução, nessa reunião, e a ata dela com a assinatura de todos. E se não houver a ata com a assinatura de todos, então o livro de presença com a assinatura. É assim que se justifica esse pedido, para a gente chegar ao ponto de elucidar de uma vez por todas a questão dessa resolução, que não tem agradado, pelo que eu percebi nos últimos dias, nem os professores substitutos e muito menos os efetivos. Coloco o requerimento em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, o contrário que se manifeste. Aprovado. O vereador, afinal assinado, requer, depois de obedecidas as formalidades regimentais, seja feito pedido de informação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que preste as seguintes informações. Listagem oficial. A. Listagem oficial dos professores que acumularam cargo na rede municipal de ensino, suas salas atribuídas, escola em que assumiram, bem como a entrada, saída e HTPCs, com os horários homologados e se estão sendo respeitados. B. Listagem oficial com os nomes dos diretores, vice-diretores, coordenadores de escola e creches municipais, discriminando as escolas em que laboram, seus horários e os cargos que eventualmente acumulam, informando ainda o horário de entrada e saída dos HTPCs e local a serem cumpridos. C. Listagem constando os professores efetivos, substitutos e contratados e respectivos processos seletivos em que foram habilitados para ministrar aulas no corrente ano letivo de 2017. D. Informação sobre qual norma a SME se baseou para promover as contratações de tais profissionais e os critérios adotados para a classificação dos mesmos nos termos do edital número 01/2017 da SME. Vereador Eduardo Moutinho. Da mesma forma, o tema é esse a respeito desse impasse na educação. Então a gente pede para que seja esclarecido pela Secretaria Municipal os professores que acumulam cargos, os horários, se existe compatibilidade, enfim, para que a gente possa analisar mais a fundo essa questão. Coloco o requerimento em discussão. Já foi. Coloco o requerimento em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. O vereador, ao final assinado, requer, depois de obedecidas as formalidades regimentais, seja feito encaminhamento de moção de aplauso ao capitão Ricardo Costa Curta Filho, pela iniciativa e empenho em ter trazido a força tática para o município de Taquaritinga, diminuindo consideravelmente a criminalidade, dentre outros graves problemas em nossa cidade. Vereador Gilberto Junqueira. Coloco o requerimento em discussão. Coloco o requerimento em votação. Mirão subscreve o requerimento? Todos? Todos subscrevem. Coloco o requerimento em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado.
O vereador, ao final assinado, requer, depois de obedecidas formalidades regimentais, seja feito pedido de informação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que esclareça o porquê de não existirem alguns materiais de saúde no município para poder atender as milhares de pessoas com doenças crônicas. Diabéticos estão sem material de uso contínuo, como fitinhas de medição de taxa glicêmica, lancetas para medição de taxas de insulina diária. Isso acontece desde o final de 2016. Há 5 meses que não é encontrado nos postinhos de saúde o material. Segundo informação, não há previsão para fornecimento de referido material. Vereador Denis Machado. Coloco o requerimento em discussão. Coloco o requerimento em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, o contrário que se manifeste. Aprovado. Terminada a matéria do expediente, passaremos para a ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada regimental. Antônio Vidal da Silva. Caio Edivan Ribeiro Porto. Presente. Claudemir Sebastião Basso. Presente. Denis Machado. Presente. Eduardo Henrique Moutinho. Presente. Genésio Aparecido Valêncio. Presente. Gilberto Junqueira. Joel Vieira Garcia. Presente. José Rodrigo de Pietro. Presente. José Roberto Giroto. Marcos Aparecido Lorenzano. Presente. Marcos Rui Gomes Marona. Presente. Urídios Previdelli Júnior. Presente. Oswaldo Peretti Neto. Valcir Conceição Zacarias. Havendo quórum, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da matéria da ordem do dia. Temos a satisfação de encaminhar a deliberação do Legislativo o incluso projeto de lei que altera dispositivo da Lei número 4.034, de 9 de agosto de 2013, que especifica e dá outras providências. Ressaltamos que a Lei Municipal de número 4.034/2013 foi criada com o objetivo de estabelecer regras para o uso das cores e dobrasão de armas do município, criado pela Lei Municipal número 133, de 30 de abril de 1954. Ocorre que a redação estabelecida pelos artigos 2º e 3º da lei em referência restringe a divulgação de programas e projetos realizados pelo município, inclusive com o uso de logomarcas de órgãos federais e estaduais, e de entidades assistenciais sem fins lucrativos. Exemplo, DST, AIDS e Bolsa Família, bem como a identificação de cada gestão administrativa, pois atualmente limita o uso apenas do brasão de armas. Por outro lado, estamos propondo a revogação da Lei Municipal número 3.157, de 16 de fevereiro de 2001, que apenas autoriza o Executivo Municipal a adotar o brasão de armas nos veículos oficiais e próprios municipais, conflitando assim com o texto estabelecido pela Lei número 4.034/2013. Seguros de que os senhores vereadores saberão compreender a relevância da propositura, solicitamos a sua apreciação em regime de urgência, nos termos do artigo 47 da LOMT, LOMT, seguida da unânime aprovação para que surta o seu devido efeito legal, pelo que antecipadamente agradecemos com renomadas expressões de estima e respeito. Prefeito Municipal Vanderlei Márcico. O presente projeto dependerá da sua aprovação, voto favorável por maioria simples. O processo de votação será nominal. Coloco o projeto em discussão. Senhor presidente, eu acho que todos já entenderam esse projeto.
o governo anterior limitou a publicidade do governo em apenas o brasão. Então você acaba engessando um pouco a máquina pública. Por exemplo, o carro do Bolsa Família, ele está ilegal, porque está escrito Bolsa Família e tem outros símbolos. A intenção é voltar para a lei anterior, que permite que o governo coloque o brasão ou alguma mensagem. Por exemplo, o carnê de IPTU que tem que começar a imprimir amanhã, ele tem uma propaganda sobre curso de Libras, que a prefeitura vai oferecer gratuitamente à população. Pela lei vigente não poderia estar lá, porque só pode ter o brasão. Então, engessa demais. O objetivo da lei é voltar para a lei anterior, que permite que o governo tenha mais liberdade. Por exemplo, o carro do Conselho Tutelar estaria irregular, alguma propaganda que você queira fazer DST-AIDS não é permitido. Então, a própria Câmara estaria irregular, porque ela teria que ter só o brasão também. Então, na verdade, é para consertar alguma coisa que ficou para trás. Pode falar, Rodrigo. Boa noite, pessoal. Boa noite, sejam bem-vindos. Tá funcionando aí? Estão ouvindo? Eu queria só dizer assim que eu sou a favor de que todo mundo fique sabendo das coisas boas que a gente faz na vida. Porque nós, seres humanos, temos a mania de enaltecer o que tem de ruim e pegar o que tem de bom e esconder. Não sei se por... Não vamos elencar motivos, mas assim, cada um é cada um, né? Mas assim, eu estou falando exatamente o que o Bonilha está dizendo, eu só estou querendo dizer isso. Que é bom que nosso governo, ou do próximo governo, entendeu? Dos próximos, que mostre aquilo que tem de bom para o povo, que o povo precisa saber, entendeu? Tá? E não estou falando ostentar o que não tem, eu estou falando mostrar o que tem de bom. Porque eu sou contra a ostentação, tá? Eu sempre falei isso. Quem ostenta demais, na verdade, não é nada do que eu estou ostentando, porque ostentação, não quero fazer nenhuma crítica à molecada da rua que gosta de fazer os rap, os funk deles, não é isso que eu estou dizendo. Eu acho que eu sou contra a ostentação, é isso. Sabe? Acho que humildade cabe em qualquer lugar, cabe em qualquer discurso político, cabe em qualquer discurso ideológico, pedagógico, porque eu sei desse discurso pedagógico, graças a Deus eu domino bem. Mas assim, é isso que eu queria dizer, tá? Acho que a intenção é, na minha análise, na minha leitura, é mostrar aquilo que o governo, esse governo, tem de bom, tá? E que quando não está bom também, a gente pode até mostrar que não está legal aqui, vamos melhorar ali, vamos ajudar aqui. Afinal, nós vereadores e todos nós que estamos aqui, temos esse direito, porque nós vivemos num país democrático. Como eu adoro dizer isso toda vez que eu falo desse princípio democrático, de que a gente tem o direito de se expressar, todos que estamos aqui. E nós, vereadores, defender sempre o direito das pessoas criticarem. E nós temos a obrigação, concluindo, de mostrar aquilo que a gente tem de bom no nosso governo, ou do outro. Obrigado, presidente. Rodrigo. Beto. Eu só queria esclarecer que esse projeto, ele vai trazer aí uma brecha, e isso certamente vai acontecer, dos prefeitos novamente voltarem a cada mudança de mandato, colocar suas cores na frota municipal. No fundo, o que está embutido nesse projeto é isso aí, é fazer propaganda da administração. Então, a cada mandato que se muda lá as cores dos veículos, para dizer que é outra administração, isso tem um custo. Então, o brasão foi inserido para justamente se evitar que a cada gestão se mudasse as cores dos veículos, que isso não tem necessidade. Eu acho que a gente deveria avaliar com um pouquinho de calma uma lei que eu acho que não muda em nada o andamento da administração. Colega, uma parte, por favor. Pois não. Os carnês de IPTU estão prontos, precisam ser impressos, e eles estão com uma publicidade falando sobre o curso de Libras. Por exemplo, poderia estar falando sobre o combate à dengue, combate à AIDS, e essa lei, a lei atual não permite isso. Eu concordo quando você diz que ficar trocando cor não é interessante. Agora, por outro lado, a gente precisa avaliar que os carros eles são adesivados. 4 anos de mandato, está na hora de trocar mesmo, né? É uma coisa que antigamente se pintava o carro inteiro, hoje é um adesivo, que ele não dura 4 anos. Então, quando chegar no final do mandato, é bom que troque mesmo para ficar mais decente. Bom, eu discordo, acho não, tenho absoluta certeza, e quem recebeu o carnê já vai notar a diferença. É aquela história, cada prefeito usando seu slogan, e disso passa para outros, mas enfim, se é prioridade da prefeitura gastar dinheiro com isso, né? Eu acho que não é.
no momento. Né? O carnê está aí, não é isso que vai fazer se pagar menos ou mais PTU. Os que vão fazer o curso de Libras, Bonilla, é os que realmente necessitam, e a prefeitura tem meios para fazer essa divulgação no rádio, na imprensa local, em Facebook. É que embaixo já vai, como aconteceu Beto, uma parte, lá também. na entrada da cidade, só para me concluir, lá na entrada da cidade já se trocou lá o painel com as cores, as supostas cores da administração. Isso é dinheiro jogado fora, no momento que a gente não pode jogar. Então, meu pensamento é esse, sou contra esse projeto, e cada um que fique à vontade, mas eu tenho absoluta certeza que isso, o fundo de tudo isso, é voltar a se gastar dinheiro com plotagem de veículos, contratando empresas para fazer 150, 160 veículos cada vez que se muda uma administração. Eu sou a favor do projeto, eu só queria ressaltar mais uma vez que de sábado está tendo o curso de Libras aqui na Câmara, tá? Estou fazendo o curso de Libras porque nós precisamos aprender a nos comunicarmos com as pessoas que vivem no silêncio, tá? Não é pejorativo dizer que os surdos vivem no silêncio, não é o momento, não estamos discutindo a questão do Libras aqui, é que como mencionou, e eu sou meio, me desculpe a franqueza mais uma vez, eu acho que a gente tem que incluir todo mundo na sociedade, todo mundo tem que ter os direitos, as oportunidades para ser alguém na vida, de acordo com a vontade de cada um também, é lógico, né? Então, é como o professor, eu aqui. Eu não fico forçando muito o cara que não quer. Se ele não quer, o problema é dele. Depois não reclama que o Estado não deu oportunidade. Para esclarecer. Está fugindo do assunto. Não estamos discutindo o curso de Libra. Eu sei que não. Por isso que eu avisei que eu estou fugindo do assunto. Eu estou dizendo que a minha opinião é a respeito do projeto só. É isso aí. Eu só queria dizer que eu sou a favor e também já quis aproveitar a oportunidade para falar bem do curso de Libras que tem na Câmara. Tá? Coloca o projeto em votação. Sim. Professor Caio Porto. Aprovado. Mirão Basso. Sim. Denis Machado. Sim. Eduardo Moutinho. Sim. Genésio Valêncio. Sim. Gilberto Junqueira. Joelda Joquetel. Sim. Beto Giroto. Não. Marcos Bonilla. Sim. Tenente Lorenzano. Sim. Júnior Previdelli. Vadinho Peretti. Não. Valcir. Sim. Aprovado por 12-2. Temos a satisfação de encaminhar a deliberação do Legislativo o incluso projeto de lei que dispõe sobre a criação de cargos de diretor de escola nos quadros permanentes do Estatuto e Plano de Carreira do Magistério do município de Taquaritinga. O projeto de lei complementar, ora apresentado, cria 3 cargos de diretor de escola, de provimento por concurso público, que serão providos por necessidade de substituir os coordenadores de creche que vão gradualmente se aposentando. Para evitar qualquer impacto financeiro ou orçamentário às contas públicas, estamos realizando extinção de cargos de coordenadores de creche, os quais atualmente estão vagos. Isto porque, por hora, não há concurso válido para os quadros cuja exclusão se pede, pois os mesmos devem ser extintos na vacância. Ressaltamos que precisamos que este projeto seja apreciado com celeridade, porque a demanda é premente e o provimento dos novos cargos será imediato, já que há candidatos aprovados à esfera, selecionados no mais recente certame, o qual, como já aduzido, ainda é válido. Prefeito Vanderlei Márcico.
O presente projeto dependerá para sua aprovação voto favorável da maioria absoluta. O processo de votação será nominal. Coloco o projeto em discussão. Senhor presidente, só para esclarecer, eu acho que... Esse assunto já deu muito o que falar por aí nos bastidores da educação, todo mundo está sabendo. E eu estou aqui só para dizer o seguinte, eu estou pedindo para todo mundo colaborar, os senhores vereadores são todos independentes, é claro, mas ó, e todo mundo viu o impacto orçamentário, vai economizar, inclusive, entendeu? Eu acho que não tem nada para que a gente... O que tinha que a gente especular sobre se favorecer ou prejudicar, eu acho que a gente já fez, se é que vocês concordam comigo. Mas assim, eu acho que eu peço o voto de aprovado para todo mundo, se eu tenho esse direito de pedir. Obrigado. Bonilla. Eu também endosso as palavras do Caio Porto e digo mais. Existem pessoas aguardando, pessoas que fizeram o concurso, foram aprovadas e já eram para ter tomado posse como diretores dessas creches. Para quem não entende, antigamente as creches tinham coordenadores, com a mudança de nomenclatura, obrigatoriamente tem que ter diretor. Então, conforme vai aposentando os coordenadores, vão assumindo os diretores das escolas. Então é urgente que a gente aprove, até em respeito pelas pessoas que estão aguardando já há um certo tempo para poder tomar posse nos cargos de diretor e também pelo fato das creches estarem sem diretor. Beto. Bom, seria um projeto que normalmente a gente votaria com tranquilidade, não fosse a situação que o próprio Moutinho vem brigando em relação. Nós temos aí, como citou Bonilla, 3 pessoas na fila do concurso para entrar. Mas, por outro lado, nós temos 400 professores substitutos esperando uma solução para os seus problemas. Nós temos 588 funcionários públicos sem gratificação, esperando a solução para isso também. Então, nós não podemos, eu, como funcionário público, estou dizendo eu, funcionário público, Beto Giroto, não posso de maneira nenhuma, pela minha consciência, aprovar a criação de qualquer cargo que seja nesse momento, enquanto não se resolver a situação dos meus companheiros. Seria uma incoerência muito grande da minha parte. Quanto aos senhores vereadores, respeito, digo que votaria favoravelmente se fosse em outro momento, mas nesse momento, enquanto não se resolve a situação dos professores, não se resolve a situação do funcionalismo de um modo geral, eu não posso aqui, como funcionário, votar pela criação de cargos. Respeito o voto de cada um, mas a mim, como funcionário, eu simplesmente já havia até adiantado ao prefeito que não votaria qualquer tipo de projeto que fosse criar mais cargos até que não tivesse, em solidariedade aos meus amigos, tá? Rodrigo, só essa minha posição. Eu queria também fazer das suas palavras as minhas, aqui tem professores substitutos, eu estou vendo. Desculpe se eu estou sendo uma pessoa que está comentando algo fora da realidade, mas eu estou dentro do assunto, tá? Estou sabendo. Não é fácil a vida do substituto, ainda mais nesse momento que estão passando aí, 400 pessoas sem emprego, tá? Podem pensar o que quiserem de mim, mas eu não estou conseguindo dormir direito, porque a gente fica pensando nisso, tá? E a gente fica dependendo da vontade de outras pessoas também, que não sei só da gente, porque se depender da vontade minha, já tinha resolvido isso há muito tempo, tá? Eu não estou falando isso contra o prefeito, contra nada, eu também concordo com o Beto, tá? Mas eu só estou distinguindo uma coisa da outra, tá? Eu não estou dizendo que os meus substitutos não mereçam esse respeito, essa dedicação, tá? E desde o ano passado, eu e o Bonilla estamos aqui, o Tonhão, o Rodrigo, desde o ano passado, com a dona Rosimeire, no mandato passado, eu tenho conversado sobre esse assunto, entendeu? Não comecei a discutir o assunto ontem, nem 10 dias antes, não, tá? Esse assunto dos substitutos, antes mesmo de eu tomar posse, eu já estava conversando com a dona Rosimeire sobre esse assunto, tá? Porque a resolução é de novembro, e eu estou com ela na ponta da língua desde novembro, tá? É que a gente está esperando as coisas acontecerem, que a gente já tinha que fazer o que fez, que é meio que, entre aspas, cutucar, o problema está aí, né? Vocês lembram da nossa reunião dos 15 vereadores, do que eu falei? Eu não mudei nenhuma palavra daquilo que eu disse, tá? Então eu não quero aqui fazer merda com substituto nenhum, estou falando uma verdade absoluta na minha cabeça, pelo menos. Estou do lado dos substitutos, não significa que eu não vou aprovar uma coisa
Se eu aprovo uma coisa, significa que eu estou contra o substituto. Estou a favor. Vidal. Isso, obrigado. Estou também a favor do Beto, estou a favor do Caio. Eu acho que eu também estou nesse caso do substituto. Eu também quero saber como vai ficar esse caso, viu, Caio? Do substituto. Você como professor, eu acho que você e o Bonilha tem que encabeçar isso aí para a gente ter saber o que vai acontecer. E nesse caso de aprovar esses cargos também, eu aprovo sim. Mas eu também quero saber sobre os professores substitutos. A gente está também nesse caso. Entendeu? Eu quero uma resposta também. Eu estou junto com os vereadores para nós ir atrás disso daí. Uma parte, colega. Todos estão cobertos de razão. O Beto está coberto de razão. Vamos ser um pouco breve. Não, só para concluir a questão eu acho que um erro não justifica o outro, viu, Beto? Está errado a questão dos substitutos, acho que já tinha que ser resolvido, já passou da hora do governo resolver. Eu acho que está errada a questão também das gratificações, que simplesmente cortaram o dinheiro das pessoas de uma hora para outra. Mas está errado também o fato de não ter diretor nas creches. Não podemos, em cima de um erro, cometer um outro erro. Então tem que resolver a situação de um e vamos tentar resolver a situação dos outros também. Moutinho. Queria 2 esclarecimentos. Primeiro, qual é o prazo de prescrição desse concurso? Se está próximo. E segundo, quais são essas escolas, creches que estão sem o diretor? Posso responder? Posso responder, presidente? Sim. Eu fui investigar, fui perguntar. Me perdoe se eu não souber falar o nome das creches das escolas, tá, gente? Eu ainda não sou do município, ainda não decorei o nome de todas as unidades. Mas eu vou dizer por bairro, tá? É a Emília Menon, desculpe se eu estiver falando o nome errado, no Micali. A creche do lado do Célia Dib, me perdoa, do lado do Caique, e a própria escola Caique, tá? São as 3, me perdoa se estiver enganado, eu fui investigar, eu fui atrás, entendeu? São essas 3, tá? O Caique, propriamente dito, que é a escola integral, a creche do lado, Célia Dib, né? E a Emília Menon, se não estiver enganado, no Micali, porque até vocês sabem que a diretora do Micali lá aposentou. E o prazo de prescrição desse concurso? Em que os aprovados não podem mais, porque a gente também não quer prejudicar ninguém, mas quando eles não poderão mais ser nomeados? Eu queria pedir vista do projeto, então, porque se não houver, principalmente por isso, se não houver prejuízo para essas pessoas. Prejuízo para os alunos e para os substitutos. Colega, nós não temos o direito de deixar essas pessoas sem trabalhar, nós não temos também o direito de tirar, deixar a creche sem diretor. Nós estamos atravancando uma situação. Vai sair coordenador, vai entrar diretor, o impacto é negativo. Muito obrigado. Obrigado pela parte. Eu acho que esse projeto, nós não votando, está sendo prejudicado. Porque está sendo extinguido as coordenadoras que estão ali e tem que ter um cargo. Agora nós não podemos misturar. Eu acho que amanhã vai ter na prefeitura a reunião com o prefeito, com a presidente do sindicato, os funcionários, os vereadores foram convidados. Eu acho que é caso a caso. Então tem que ser resolvido o problema de funcionário. Não, mas eu o problema de substituto tem que ser resolvido. Não, eu não falei nada de funcionário. Então, eu quero dizer para você, então não adianta dizer assim, ó, tem o problema de substituto, dos funcionários, nós não vamos votar. Então... Alguém sabe responder quando prescreve esse concurso? Ninguém sabe responder? Tem 2 interessados aqui na plateia, se permitir. Agosto. Então Agosto e Moutinho, ele é prorrogável por mais 2 anos. Não, mas dá tempo, uma semana não vai mudar nada nessa situação. Então, talvez em uma semana. Não, eu acho que em uma semana a gente já tem a solução. Em uma semana dá para fazer muita coisa. Senhor presidente, é o seguinte. Mas o senhor concorda que um erro não justifica outro? Mas nós temos uma situação Gilberto, que tá errada. ele fez o pedido de vista. Deixa eu acabar de falar a minha parte. Eu concordo com o pedido de vista, porque aqui nós temos que votar com consciência. Mas a minha consciência vai permanecer para a próxima. Que nós não podemos prejudicar um grupo, entende? Sabendo que 2 grupos estão prejudicados. Nós temos que tentar solucionar a posição de todos. Então, sou favorável ao pedido de vista, para que possamos analisar, né, como é até agosto. E me comprometo, Gilberto,
me comprometo a votar favorável se até o retorno do projeto houver uma solução ou para o substituto ou para os funcionários. Independente Mas, disso. vereador, um erro não justifica Bonilla, outro. Devido ao tempo, Minha posição pessoal. vamos colocar Bonilla, o pedido. espero que você respeite. Coloca o pedido de vista em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, o contrário que se manifeste. Aprovado. Projeto de lei institui a execução obrigatória nas escolas públicas do município de Taquaritinga do hino nacional brasileiro e o hino do município de Taquaritinga. Artigo 1º. Fica instituída a execução do hino nacional e o hino municipal de Taquaritinga em todos os estabelecimentos de ensino público municipal. Artigo 2º. Participarão da execução dos referidos hinos os professores, alunos da rede de ensino público municipal. Artigo número 3. Será obrigatório entoar o hino nacional e hino municipal às segundas-feiras. Artigo 4º. A execução dos hinos será no início do período matutino e vespertino, antes de os alunos adentrarem as salas de aula. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogada para todos os efeitos a Lei Municipal número 3.573, de 27 de outubro de 2006. O presente projeto dependerá para sua aprovação voto favorável por maioria simples. O processo de votação será nominal. Coloco o projeto em discussão. Se o projeto é de minha autoria, que institui o canto do hino a Taquaritinga nas escolas municipais, o hino a Taquaritinga e o hino nacional. Eu acho que é de grande importância, e até eu queria abrir para que os vereadores que queiram subscrever, porque todos aqui, quando passaram o período de escola, todos nós cantávamos o hino. E deparando com essa situação, conversando com meu sobrinho, ele não sabe o hino Taquaritinga. Então eu acredito que seja de grande importância, eu gostaria de pedir o apoio a todos os colegas, para quem queira subscrever, e a aprovação desse projeto. Subscreve? Lorenzano? Beto? Val? Todos. Vadim? Rodrigo? Todos. Juninho? Todos subscrevem. Coloco o projeto em votação. Antônio Vidal da Silva. Sim. Caio Porto. Aprovo. Mirão Basso. Denis Machado. Sim. Eduardo Moutinho. Sim. Genésio Valêncio. Sim. Gilberto Junqueira. Sim. Joel da Joquetel. Sim. Beto Giroto. Tenente Lorenzano. Sim. Marcos Bonilla. Sim. Juninho Brevidelli. Oswaldo Peretti Neto. Valcir. Aprovado por unanimidade. Vai pegando jeito, né? Projeto de lei que assegura a pessoa com mobilidade reduzida ou deficiência visual o embarque ou desembarque dos ônibus dos serviços públicos de transporte coletivo fora dos pontos de paradas determinados, respeitado o itinerário quando assim o solicitarem. Artigo 1º. É assegurado às pessoas com mobilidade reduzida ou com deficiência visual o embarque e desembarque dos ônibus do serviço público de transporte coletivo, fora dos pontos determinados, respeitado o itinerário quando assim solicitado. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Vereador Marcos Bonilla. O presente projeto dependerá para sua votação favorável de maioria simples. O processo de votação será nominal. Coloco o projeto em discussão. Devido ao pedido de vista do vereador Marcos Lorenzano, concedo a palavra. É só para
ratificar o que foi falado na sessão quando o projeto foi colocado, que eu pedi vistas, que eu penso muito na questão da segurança. Acredito que na maioria dos locais já não vai haver local de estacionamento para o ônibus parar. Então eu, na minha opinião, já vou antecipar meu voto, eu voto não, por questão de segurança. Senhor presidente, rapidamente, eu acho que todo mundo já entendeu esse projeto. A intenção é que o cego, às vezes o ônibus está passando na frente da casa do cego, do deficiente visual, e o ponto de ônibus é 2 quarteirões para frente. Eu acho uma maldade deixar o sujeito 2 quarteirões para frente, enquanto o ônibus poderia parar de frente à sua casa. Então o projeto autoriza o ônibus a parar para o deficiente visual ou deficiente físico, aonde ele pedir, tanto para subir no ônibus quanto para descer. Eu acho que a questão da segurança, em parte o colega tem razão, só que a quantidade de pessoas que vai acontecer isso é muito pequena. Eu acho que é razoável. Como eu disse, Curitiba e Porto Alegre têm projetos semelhantes e é uma capital e não causa nenhum problema de segurança. Então eu peço que os colegas aprovem o projeto, por favor. Bonilho. Bonilho, uma parte. Sobre esse projeto seu aí, você fala que tem muito pouco, né? Aqui em Taquaritinga tem bastante. E não poderia também você aumentar, não sei, mais para frente, fazer um outro projeto de a casa do deficiente visual ou cadeirante, fazer uma sinalização no local, às vezes o ônibus está passando nesse local que tem deficiente físico. Seria de você pensar também um aumento a mais, né, na casa. Tipo assim, ó, aqui tem um deficiente físico, tem uma sinalização deficiente. No caso, o ônibus passar já tinha essa sinalização, porque as pessoas já estavam atentas. Não sei, pode ser também de se pensar. Coloca o projeto em votação. Tonhão da Borracharia. Sim. Caio Porto. Aprovado. Mirão Basso. Sim. Denis Machado. Sim. Eduardo Moutinho. Sim. Genésio Valêncio. Sim. Gilberto Junqueira. Sim. Joel da Joquetel. Sim. Beto Giroto. Tenente Lorenzano. Não. Marcos Bonilla. Sim. Juninho Previdelli. Sim. Vadinho. Valcir. Projeto aprovado. 13-1. Já. Projeto de lei de autoria do vereador Eduardo Moutinho dispõe sobre a denominação do ponto de táxi localizada na esquina da Santa Casa de Taquaritinga. Artigo 1º, o ponto de táxi localizado na esquina das ruas José Bonifácio e General Osório, na esquina da Santa Casa de Taquaritinga, passa a denominar-se ponto de táxi Constâncio Ângelo. Parágrafo 1º, da placa indicativa sobre o nome do homenageado constará a inscrição taxista emérito. Parágrafo 2º, essa lei entra em vigor na data da sua publicação. O presente projeto dependerá da sua aprovação por voto favorável por maioria simples. O processo de votação será nominal. Coloca o projeto em discussão. O motivo da apresentação desse projeto é para fazer uma homenagem ao seu Constante Ângelo, que já é falecido, né? Um taxista que trabalhou nessa profissão há mais de 40 anos, né? E era até uma referência, o pessoal lembra que ele trabalhava com Opala Dourado. E eu acho que seria importante a gente lembrar dessas pessoas, até porque surgiu a ideia, em razão de um estudo que eu estou fazendo, para disciplinar a profissão de taxista, não a profissão, mas o serviço de táxi. E aí me ocorreu a lembrança de homenagear o seu Constante, que é uma pessoa que exerceu essa profissão por longos anos.
Coloco o projeto em votação. Tonhão da Borracharia. Sim. Professor Caio Porto. Sim. Mirão Basso. Sim. Denis Machado. Sim. Eduardo Moutinho. Sim. Genésio Valêncio. Gilberto Junqueira. Joel da Joquetel, sim. Beto Giroto. Tenente Lorenzano. Sim. Marcos Bonilla. Sim. Juninho Previdelli. Sim. Vadinho. Valcir. Quantos autógrafos você já pegou o meu hoje? Projeto aprovado. Gostaria de dar um aviso. Nesse momento, gostaria de comunicar oficialmente a posse do novo procurador do Legislativo, João Pedro Cuculigue Rosa, empossado no dia 2 de março, por habilitações em concurso público e desistência do primeiro colocado. Peço uma salva de palmas ao novo colega de trabalho. Meus parabéns. Gostaria também de colocar meu pedido do Mirão, do vereador Mirão, para apreciação e decisão do plenário, a alteração da data da próxima sessão e da sessão do dia 3/4. Júnior. Em primeiro lugar, boa noite, senhor presidente, boa noite, senhores vereadores. Eu devo confessar ao senhor que eu fui pego de surpresa com relação à mudança de data da sessão e eu gostaria que tivesse uma justificativa, se é por interesse da Câmara Municipal, da Prefeitura Municipal de Taquaritinga, porque eu de antemão já vou dizer para o senhor, nós elegemos uma mesa diretora, nós elegemos um vice-presidente, um primeiro secretário, um segundo secretário, e eu, nesse momento, me declaro contra a mudança da data. Sim, foi uma mudança que foi conversada há um tempo atrás e foi colocada já na sessão passada, avisando o calendário semestral. Foi 2 mudanças, a de março e a de abril. Rodrigo, eu retiro meu pedido. Viu? O senhor retira? Retiro. Então tá. Então, havendo... Senhor presidente. Bonilla. Rapidamente, só para dizer que eu acho que o Juninho está coberto de razão. Existe um vice-presidente que poderia fazer a sessão, casualmente sou eu. Mas a questão é a seguinte, o que eu acho que está errado no regimento é o presidente que está aqui de segunda a sexta, de manhã e de tarde, quando ele não pode vir em uma sessão, ele ser descontado do salário dele. Então, eu acho que é para a gente pensar, é uma situação nova que aconteceu. A meu ver, ele poderia se ausentar, o vice-presidente assumiria, mas ele não teria que ter desconto nenhum. Diferente de nós que temos a obrigação de estar aqui pelo menos 3 sessões por mês, o presidente está todo dia aqui. De manhã e de tarde ele está aqui. Então, se ele se ausenta uma sessão e receber um desconto no salário, eu acho que não é justo. Isso precisa ser repensado. Rodrigo, um comentário. Por favor, eu só queria deixar claro que eu estou apenas seguindo o regimento da casa. Somente isso, tá bom? Eu queria dizer que até concordo, estou aqui na Câmara quase todos os dias que eu saio da escola, venho para cá um pouco, mas eu até acho que, não estou fazendo críticas nenhuma ao Rodrigo, a ninguém, é só para evitar certos transtornos que podem não acontecer, se a gente tomar um pouco mais de cuidado. Que a gente, assim, discuta um pouquinho mais certas mudanças. Essa, por exemplo, eu não estou sendo contrário à mudança de dia, tá, gente? Eu deixo bem claro, eu sou a favor da mudança de dia. Eu só queria pedir que a gente, não só a mesa, tá? Que a gente conversasse mais sobre essas alterações, entre essas, por exemplo. Tá claro, Juninho, eu sou a favor da mudança, não vejo problema. Estou dizendo que talvez poderia... Para que não se estenda... Eu acho que não tem que ficar prolongando o assunto. O Juninho Previdere falou uma coisa e você está falando outra. Só para não prolongar o assunto, o plenário é soberano. Eu coloco então em votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Eu voto contra.
11-3, aprovado. Peço aos nobres senhores, devido a o tempo ter estourado, já são 8h15, pedir a dispensa novamente ao tema livre, se é de acordo do plenário. Todos concordam? Tema livre dispensado. Não havendo mais a matéria a ser tratada, sob a proteção de Deus, encerramos nossos trabalhos. Peço 5 minutos só para começar a sessão solene. Só para contribuir, alguns que eu imagino que